Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. E eu lembro que você pode assistir o programa, como sempre assistiu pela TV, nos últimos 17 anos ou 16 anos. Agora você pode também ver pelo Facebook, pode ver pelo YouTube e tem notícias sobre o Mercado Futuro no Instagram, no YouTube, enfim, no LinkedIn. Eu estou em todas as redes ou nas principais redes, que é o caminho, que é o investimento que eu vou fazer esse ano. Você indo lá, se você gostar, dê um like, né? Que aí eu fico todo contente. Bem, hoje nós vamos falar de um assunto novo. Eu, pessoalmente, não sei o que é, mas como eu conheço essa moçada, eu sei que a coisa deve ser boa. Eu vou conversar com o diretor executivo da Cycrop, que é uma empresa aí de tecnologia, José D'Amico, e o D'Amico vai me falar de um negócio que eu só sei o nome. É Cidadania no Campo, é isso? Sim. O que é isso que vocês inventaram agora? Isso é um Porque projeto. A Cycrop já foi uma startup, agora já não é mais. Ainda somos uma startup, ainda estamos escalando, né? Então tá, vamos lá. O projeto Cidadania no Campo é um projeto do governo do estado de São Paulo, Ok. com o objetivo de aumentar a cidadania no campo. Basicamente, hoje, agora no novo governo, o projeto, o Cidadania no Campo, ampliou o escopo dele, né? Mas eu vou então explicar da onde surgiu a ideia e qual é a questão. Basicamente é muito simples. Hoje, se você for fazer um crediário numa loja de departamentos, você consegue dar um comprovante de endereço, certo? Então vamos pensar no produtor rural. O produtor rural consegue dar um comprovante de endereço, ele consegue dizer exatamente o seguinte: olha, se você for na estrada tal, número tal, exatamente, você vai encontrar a porteira da minha fazenda, e ali você entrega o que os correios conseguem chegar, as transportadoras conseguem chegar, a segurança pública consegue chegar, a saúde pública consegue chegar. Hoje isso não acontece. E do ponto de vista também financeiro, ele não consegue dar um comprovante de residência. Isso é um problema não do Brasil, isso é um problema do mundo agro. Especificamente, o que acontece? Se você tem um roubo, um assalto, você precisa falar com o 92, com o SAMU, como é que você indica para a ambulância ou para a polícia chegar até lá? Então é uma questão de cidadania. Como é que você visita todas as propriedades rurais para fazer um projeto, um trabalho de saúde pública, como por exemplo vacinação, Sim. visitação, né? Esse é um problema que ocorre. E por que isso ocorre? Porque você não tem um mapeamento de todas as estradas, de todas as rotas rurais. Isso não ocorre no estado de São Paulo e não ocorre no Brasil todo, e onde você tem a situação de agronegócio, isso não ocorre. Você tem um município, o município tem mapeado as suas ruas, os logradouros, e na maior parte dos casos hoje em dia isso já está acessível por qualquer sistema de GPS, qualquer sistema online de mapeamento. Mas quando você começa a sair da metrópole, você não sabe ao certo, a hora tem um dado da rua, da estrada, a hora não tem o dado. Então, qual era o projeto inicial que não tem a ver com a Cycrop nesse escopo, né? A Cycrop via essa situação com os clientes dela. Ok. Então, por exemplo, quando você pega os nossos clientes de cana-de-açúcar, hoje você tem que fazer toda uma parte logística para calcular qual é o menor custo logístico de fazer com que uma frente de trabalho vá fazer a reforma de um talhão ou vai fazer a colheita de um talhão mais próximo ou mais longe da usina em si. E nós vimos que, poxa vida, que dificuldade que existe isso. Mas se você pegar na nossa situação, a usina, ela tem mapeado em vários tipos de programa de computador essas rotas. Ok. Mas elas não estão nomeadas ou elas não estão numa matriz que possa se calcular essas rotas da melhor forma. Da mesma maneira, os municípios, bem ou mal, têm um registro de todas essas estradas, mas eles estão em diversos tipos de programas de computador, em diversos padrões que não se conversam. Isso já tem sido visto
por municípios que por si só estão tentando resolver esse problema. Então você tem Botucatu, você tem Morro Agudo, municípios que estão se mobilizando anos atrás e estão mapeando com GPS, tomam uma iniciativa, inclusive interessante, compram um GPS na cidade, normalmente você tem pessoas que conhecem todas as propriedades. Ele entra no carro de polícia e fala, olha, vamos mapeando aqui no GPS. Ele pega todo aquele resultado, leva para a Defesa Civil, leva para os bombeiros, de forma a fazer algum mapeamento. Mas como que ele diz que a propriedade do São João fica nesse lugar? Eles inventam um código, um padrão, para saber essa é a propriedade 1, 2 e 3. E, de novo, nasce uma solução, mas que ela só funciona na cidade. Imagina que uma empresa grande de suprimentos, de implementos agrícolas, de insumos agrícolas, quer, mas que não é daquela cidade. Ela quer que o caminhão chegue até a fazenda do Seu João, ela não consegue ir nesses sistemas de GPS que foi feito autonomamente e pegar esses dados regionais. Então, a ideia era como fazemos de uma forma unificada e pública isso. Isso é o escopo do problema. Né? Essa primeira parte era o escopo do problema. É uma espécie de Waze rural? É uma espécie de Waze rural. Ah, tá. Tá? Mas até então, não havia nenhuma conexão com a Cycrop. Chegou um determinado momento em que a Cycrop já participou, teve a oportunidade de ser chamada para participar do Agrifutura. O Agrifutura foi um evento organizado pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, de tecnologia para o agronegócio, onde diversas startups foram chamadas. Eu li a respeito. Ali, nós tínhamos um funcionário do Estado, o Kaique Paes de Barros, Carlos Henrique Paes de Barros, o Kaique, que organizou todo esse projeto, junto com o então secretário. Kaique é de Jaú? Eu acredito que sim, não tenho certeza. O então secretário Arnaldo Jardim, ele tinha preparado, eles tinham feito o Agrifutura e nós nos conhecemos ali e trocamos essas experiências. E conversamos, nossa, eu tenho esse problema na minha situação com empresas. Ele falou, nós estamos com esse problema em todos os municípios. Já se completa, vamos a um intervalo. Eu te falei que tem 2 intervalos, né? Gente, eu converso com o diretor técnico da Cycrop, é uma empresa, como ele mesmo falou no começo, ainda é uma startup, mas já tá quase passando para o próximo, como falo em inglês, já que o nome é em inglês, Cycrop. Estão quase next step, estão quase no outro degrau. Falando de um negócio bem legal, que é identificar, quer dizer, a cidadania rural. É ter como chegar nos lugares através de uma plataforma, do telefone, do computador. Mas nós já voltamos, até já. Ok, estamos de volta, eu e o José D'Amico, que é diretor técnico da Cycrop, falando de um programa muitíssimo interessante chamado Cidadania Rural. Bom, aí você encontrou o pessoal, você com problema, eles com o mesmo problema, e aí? E nós vimos a seguinte situação, os nossos clientes de diversas formas tinham em diversos tipos de programas de computador algum tipo de registro das suas estradas, dos seus carreadores, e o que nós construímos na Cycrop? O que a gente brinca que é um moedor de carne. A carne, os tipos de carne eram os tipos de arquivos de mapeamento que cada cliente nosso tinha. E o nosso moedor transformava num padrão único, aberto, que funciona nos principais sistemas, como Waze, Google Maps, TomTom, e que é explicitamente desenvolvido e apresentado no público em geral por uma iniciativa que chama OpenStreetMaps. Que é uma iniciativa global de mapeamento aberto. É global, não é? Global, não é só brasileiro. E daí o interessante foi que houve então um interesse se poderia se usar essa tecnologia que a Cycrop estava desenvolvendo. E finalmente, através de um acordo entre a APTA com a Fundepag, foi feito um acordo de cooperação, onde a Cycrop, através da Fundepag, poderia, então, fornecer as suas tecnologias para fazer o mapeamento de todas as propriedades rurais de todo o estado de São Paulo, em todos os municípios, nos próximos 3 anos. Ah, que legal. Então, nós vamos estar trabalhando junto
com a Secretaria da Agricultura, através desse acordo de cooperação entre a APTA e Fundepag. Uhum. Não, é legal porque, por exemplo, de repente o cidadão lá na propriedade dele precisou abrir uma estradinha, nem que seja uma picada, Exato. ele abre, mas é uma estrada. É uma estrada. Mas não vai, ele não registra isso em Ele lugar não nenhum. registra. E ele poderá não somente, hoje em dia, vamos supor que a prefeitura tem lá todo o histórico dela de dados em um determinado formato. Ela vai poder subir por esse sistema vai entender os diferentes formatos, congregar num formato só e incluir nesse grande banco de dados aberto e público, nesse repositório do Estado de São Paulo. Daí o Google, por exemplo, a Microsoft poderão consultar esse repositório e atualizar os seus sistemas de rota gratuitos. Mas o produtor rural, eventualmente, se perceber que a estrada dele ou o endereço dele ainda não foi mapeado, ele poderá indicar onde ele, com um simples celular, indicar, olha, eu estou aqui é a minha porteira. Haverão modelos de validação, obviamente, desses dados, e também todo esse repositório não vai ficar preso num sistema do governo tão somente. Vai nessa grande base mundial que é o OpenStreetMaps. Tá, vai ficar aberto para o mundo. Isso, ou seja, você não vai ter como chegar e passar um tempo e isso não ter continuidade. Mas nós não estamos falando de dados pessoais e particulares de nenhum produtor rural, tão somente do endereçamento. Certo? É localização. Localização, e ninguém vai estar dizendo que nessa localização vive fulano ou ciclano. É simplesmente igual a Avenida Paulista vai do número tal até o número tal, e no número tal encontra, por exemplo, a Brigadeiro, da mesma forma. Quem está ali divulga ou não, se quiser, o seu endereço. Certo? Não, até porque é uma... Acho que tem uma questão de segurança aí, né? De os caras não quererem... Mas, por exemplo... Onde eu tô, chega. Onde eu tô ali, 23 quilômetros de São Paulo, tem. Mas no estado de São Paulo deve ter lugares completamente desconhecidos. Sim, acontece muito. E o cara não recebe nada, nem correio. Nada. Normalmente eles recebem... Eles vão buscar no correio na cidade. Na cidade, numa caixa postal na cidade, no endereço do sindicato rural na cidade. Isso, O interessante é que se eventualmente ele tiver algum problema e precisar chamar a polícia, o SAMU, eles vão saber exatamente onde chamar. Existem muitas propriedades rurais que elas não necessariamente tão grandes, mas que a porteira dela fica nesse exato lugar onde passa uma estrada. Mas ela é um quadrilátero que passa estrada de todos os lados. Então não é só saber onde está a propriedade rural, mas onde é a porteira correta dela. E como é que se faz isso? É tudo satélite? Hoje em dia o primeiro passo é coletar os dados das prefeituras. Então os municípios estão sendo convidados. Esse termo de cooperação foi assinado em dezembro do ano passado no Instituto Agronômico de Campinas, onde já tinham representantes de diversos municípios. Eles já demonstram interesse. Itapetininga, por exemplo, já tem os dados bem robustos de cadastrar isso. O segundo passo é vincular os nomes das vias na nomenclatura correta. Hoje já existe um padrão correto de nomenclatura, para que você saiba que PIR 020, por exemplo, é uma via pública de Piracicaba. Depois é saber fazer a contagem em metros e usa-se um padrão radial para que você consiga saber exatamente que no PIR 020-189 é exatamente o endereço de uma determinada propriedade. PIR é porque é Piracicaba. É Piracicaba. Então você tem a sequência de 3 letras que identificam o município. E, por exemplo, PIR Piracicaba e Piraju, por exemplo. Não vai ser PIR para Piraju, vai ser um outro nome, por exemplo, PIJ. Existe uma sequência correta e estudada para isso. Que nem nome de aeroporto. Mais ou menos como nome de aeroporto, que foi inclusive algo sugerido, mas não executado. Existe um modelo mais eficiente. Existe muita tecnologia por cima disso para saber exatamente o endereçamento, porque você não pode chegar e dar para o produtor rural um endereçamento que ele diz o seguinte, PIR 020-189 BCD 7. Ninguém vai guardar um negócio desse. Então, por incrível que pareça, fazer um endereçamento mais curto possível é um desafio matemático
que nós enfrentamos. Tem um negócio engraçado, não sei, essa história é real, mas eu não me lembro mais dos detalhes, né? No interior, eu queria ir na casa de alguém e perguntava qual é o endereço. Sim. Ele dizia assim, não, passando a praça para a praça, a casa fica em frente a uma árvore. Claro, você não acha nunca. Bom, nós vamos no intervalo e eu ia falar umas coisas do Imbu, depois eu te falo. Sim. Eu converso com o diretor técnico da Cycrop, o D'Amico, José D'Amico. Eu volto já já. Ok, estamos de volta, eu e o diretor técnico da Cycrop, José D'Amico, falando da cidadania rural. É o seguinte, é um programa de localização que foi encampado pelo governo do estado de São Paulo, é isso? E vai ser feito em 3 anos, é isso? Isso, nos próximos 3 anos. Próximos 3 anos. Só para dar uma espécie de servicinho, se algum município que está vendo, digamos, sei lá, Imbu, digamos que não tenha, e ele quiser entrar, tem que falar como? Qual é o caminho? Acho que o contato principal hoje, que quem está executando tecnicamente com a Cycrop isso, é uma fundação sem fins lucrativos, que é a Fundepag. Tá? O endereço dela é fundepag.org.br, lá tem os meios de contato e você pode solicitar por lá, falar sobre o projeto que foi rebatizado agora de Rorais, de Rotas Rurais. Tá. Porque o projeto Cidadania no Campo, esse nome, acabou tendo tanto reflexo e podendo ter tantas outras opções de auxiliar o produtor rural, que ele tomou um escopo maior. Né? Então, ele foi rebatizado agora de Rotas Rurais. Rotas Rurais. Isso. Não, e você falou de um negócio, D'Amico, que é segurança, ou precisar de ambulância, um problema de saúde, um problema de crime, né? Mas eu acho que pode ajudar, pode ter efeitos, digamos, colaterais benignos. Sem né? dúvida. Você pode melhorar, por exemplo, um negócio que não se conhece tudo, um negócio chamado turismo rural. Você vai ter as rotas para chegar lá. De repente você vai descobrir uma cascata ali entre Piraju e Ribeirão, sei lá. Exato. Porque vai estar tudo mapeado, né? Sim, sim. E as pessoas também que têm muitas propriedades rurais estão explorando as suas propriedades como turismo rural. Ou, por exemplo, o produtor que quer vender direto ao consumidor e fazer um caminho assim, olha, você vem na minha propriedade, conhece, passa o dia e ainda conhece os meus produtos. Hoje em dia há um interesse muito grande sobre esse tipo de assunto. E ele vai poder dizer, e sem erro a pessoa vai poder chegar ali, né? Eu acho que assim, os benefícios são importantíssimos. Uma coisa muito interessante é que isso não envolve dinheiro público. Okay. Embora seja encampado pela Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, foi feito um projeto no qual empresas e a iniciativa privada pudessem trabalhar junto para fornecer os recursos para que esse projeto fosse desenvolvido. Então, esse projeto não está envolvendo recursos públicos e, enfim, está sendo totalmente financiado pela própria iniciativa privada. Talvez você já faça isso, não sei, eu vou só questionar aqui. Por exemplo, as empresas que atendem os agricultores devem ter um maior interesse em ter isso mapeado. Exatamente. Uma Bayer, uma Monsanto, enfim. Sim. Porque são os clientes deles, sim, né? Sim. E num estado que é um estado bastante desenvolvido em questão de agronegócio, né? Sim, atualmente nós temos sido escutados e apoiados por grupos muito importantes como a ABAG, como a Anfávia, que estão nos ajudando a colocar esse projeto em prática. Então, assim, nos próximos meses mais notícias virão e principalmente o produtor rural vai começar a ser beneficiado de maneira muito rápida. Não é uma coisa... nós falamos 3 anos, mas para dar um prazo sustentável, mas sabemos que antes disso nós já vamos trazer bastante benefício. Na próxima feira de Ribeirão Preto, a AgriShow, nós vamos também fazer bastante divulgação do projeto lá. Uma pergunta, por exemplo, eu fiquei impressionado. Outro dia eu liguei o Waze aqui só para um negócio, já apareceu assim,
50.700 e tantas pessoas estão conectadas aqui no Waze. Sim. E o Waze, você tem maneiras de informar acidente, estrada boa, estrada ruim, polícia à frente, vai ser bem parecido com isso? Vai ser. O que importa é que, para que o Waze funcione, para que todos esses sistemas de rotas funcionem, eles precisam de um padrão intercambiável de dados. Que seja, este lugar está a tantos metros desse, é uma matriz de dados. O que nós vamos fazer atenderá a esses padrões. É muito importante dizer, graças ao apoio da comunidade do OpenStreetMaps, de duas pessoas muito importantes como o Thierry e o Peter, que são da comunidade do OpenStreetMaps e estão nos ajudando a fazer com que esse padrão que será disponibilizado possa funcionar sem royalties, sem nenhum problema quanto à propriedade intelectual que impeça com que o cidadão ou empresa façam uso desses dados. Quem são essas pessoas? Essas pessoas são membros importantes da comunidade do OpenStreetMaps no Brasil. No Brasil e que têm conhecimento técnico avançado para que não é tão simples assim mapear, existem muitas intersecções, ou seja, não é simplesmente até esse raio você tem mapeado as estradas e a partir desse raio você não tem, então você só chega ali. É incrível quando chega em certas estradas, ali existe um pedaço dela que está mapeado, mas à frente não está mapeado. Então terá muito trabalho de processamento de dados. Quando não houver dados nem das prefeituras, nem houverem dados dos próprios moradores, nós vamos desenhar essas estradas através de imagens de satélite, mas não com o ser humano, isso vai ter que ser feito com um processo automatizado. Então, o projeto é um projeto único, porque ele é colaborativo e ele não tem fim numa empresa, numa fundação ou num governo. Ele está além disso. Super legal, nosso tempo está acabando, mas eu queria lembrar para você, eu já tive em propriedade rural dentro, não é o lado de fora. Lá de dentro, propriedade rural que tem 80 quilômetros de estrada. Exatamente. Dentro da propriedade. Exato. Né? Coisa grande. Isso também vai acabar sendo mapeado. Na verdade, o que vai ser mapeado é por fora, né? De fato, o que isso vai trazer também é aproximar a tecnologia. Então, o cara que vê isso, que chegou até a casa dele, ele vai querer saber como isso foi feito para fazer dentro. Entendeu? Pois é. Nosso tempo acabou, Zé. Como sempre que você vem aqui, ótima conversa. Eu que agradeço a oportunidade. Projeto inovador, legal, que vai ser feito em São Paulo. E eu quero ficar sabendo. Claro, a gente vai te informar. Vocês vêm me dizer, me avisa, vem você aqui para atualizar. Tá ok. Sucesso para vocês, belíssimo projeto. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. É um prazer estar aqui. Gente, até o próximo programa. Todo dia tem um. Até lá, tchau.